paz do Senhor Jesus, querido. Eu sou a missionária Bianca, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Nova Aliança, localizado na Estrada de Sacramento, Parada São Jorge. Meu pastor José Ângelo. Eu estou aqui porque eu quero trazer para você um estudo sobre o livro de Salmos. Hoje eu trarei uma pequena introdução. Antes de começarmos, vamos fazer uma pequena oração ao Senhor? Deus, peço a Ti, Senhor, a Tua presença, que o Senhor venha nos abençoar, iluminar a nossa mente, Espírito Santo nos dê sabedoria. Todos aqueles, Senhor, que vai ouvir, Senhor, esse estudo venha ser abençoado, conforme o Seu querer e a Tua vontade. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? O livro de Salmos foi escrito no hebraico, e no hebraico o significado de Salmos é tei, que significa louvores. No grego, o Salmos é psalmos, que tem o significado de cânticos. A música para Israel era algo muito forte, era algo muito verdadeiro. Então, o que os homens fizeram, quando entoavam um louvor a Deus em oração, eles escreviam isso em forma de salmos, que são cânticos, que são poesias. Por isso, eu quero falar com vocês que quando eu leio o livro de Salmos, eu não leio como os demais. Como que você lê os demais livros? Como capítulo e versículos, certo? Mas sabendo agora que o livro de Salmos é uma poesia, é uma canção, eu não leio dessa forma. Eu vou ler número e verso, tá? Que é a forma como é caracterizado uma poesia. Então, quando eu leio o Salmo 23, é número 23, verso 1. Tá? Isso é muito importante a gente saber como fazer essa leitura do livro de Salmos. O Salmos mais antigo que nós temos, que seria um dos primeiros, foi a canção de Moisés, uma canção de ação de graça que mostrava o poderio do Senhor. Esse salmo é hoje colocado como Salmo de número 90, que eu quero ler para vocês nessa manhã. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio, de geração em geração. Antes que o monte nascesse, ou Tu formasse a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes, volveis filho dos homens. Porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, e como vigília da noite. Eu encontrei uma tradução mais popularizada para nosso entendimento. Essa tradução que eu li para você é João Ferreira de Almeida. E a que eu tenho aqui é uma tradução, é uma leitura linguística da Bíblia Viva, tá bom? Então você vai ter um entendimento um pouco melhor do que o que aquele salmista quis dizer. Ele estava dizendo assim, Moisés estava dizendo assim para o Senhor, Senhor, Tu tens sido a nossa morada, segura, através de todas as gerações. Tu és o Deus eterno, sem princípio nem fim. Tu já existia muito antes de fazer o mundo surgir e dos montes serem formados. Com uma simples palavra tua, o homem vira pó. Basta dizeres, volte ao pó de onde você veio. Para ti, 1000 anos são como um dia de ontem, e já se foi como uma noite de sono. Então, o que Moisés, observando essa tradução literária, nós vemos que Moisés ele quis dizer que Deus ele é antes de tudo. Não tem explicação para Deus, não tem quem foi o seu pai, quando que ele surgiu. Isso não faz sentido a gente nem procurar. Porque como o salmista aqui está dizendo, fala, antes do Senhor formar o mundo, o Senhor já era, já existia. Então o Senhor, se você quer explicar alguém quem é Deus, você só tem uma coisa a falar. Deus é infinito, sem princípio e sem fim. Ele é infinito.
Amém? Então, o livro de Salmos também, você vai entender que o livro de Salmos ele vem para trazer algumas canções que desenvolvem dentro do homem sentimentos da alma. Tá? Toda poesia, toda canção que um salmista vai expor nesse livro é para demonstrar o que estava se passando na alma desse salmista. Eu vou deixar para vocês uma demonstração de quem foram os autores dos salmos, tá? Os autores dos salmos foi cada um esses homens inspirado pelo Espírito Santo a escrever os salmos. Bem, Davi, ele foi o salmista que mais escreveu livros, né? Que mais escreveu canções e poemas para o Senhor. Davi, ele escreve 73 salmos, tá? Asaf, ele vai escrever 12, né? Os filhos de Corá, que era de uma família talentosíssima musical na época de Israel, vai escrever 10 salmos. Salomão, filho de Davi, aquele sábio Salomão, o rei de Israel, vai escrever 2. Também tem duas personalidades de Israel que escrevem um salmo, Emã e Etã. Cada um vai escrever um salmo, tá? Moisés escreveu apenas um salmo, que foi esse que nós lemos. E tem também, dentro desse livro, 50 salmos que são anônimos, tá? Então, não tem como você colocar nome nesses salmos. Como que eu vou saber que esses salmos são anônimos? Com certeza, né, no subtema desse salmo vai estar escrito, vai estar te direcionando a entender que não há o nome do escritor. Então, ele é anônimo, tá bom? A compilação de salmo, ou resumo de salmo, vai dar-se no tempo de Esdras e Neemias, tá bom? Então, a compilação, o resumo de salmos, quando se fecha o ciclo de 150 salmos, 150 canções, ou 150 poemas, vai se fechar esse ciclo em Esdras e Neemias, que é datado mais ou menos em 450 a 400 anos antes de Cristo. Os salmos também eram como orações e louvores inspirados pelo Espírito Santo, que foram escritos para, de modo geral, expressar as mais profundas emoções íntimas da alma em relação a Deus, de alegria até a mais profunda tristeza de um ser humano. Então, o que o autor desse estudo está dizendo? Que os salmos também é uma oração. Então, para você que está iniciando o evangelho, para você que está iniciando a sua vida com Jesus, leia salmos. Você que quer ter uma vida de oração com o Senhor, quer ter uma vida de intimidade com o Senhor, os salmos são orações de pessoas que passaram por sentimentos como o seu. Se você está passando por aflição, se você está passando por extrema alegria, se hoje é dia de dar culto de ação de graça, pois é, eu quero te dizer, salmos têm as palavras que vão te inspirar a falar com o Senhor. Então, nos salmos também tem um salmo que é messiânico. Um dos salmos são salmos messiânicos. Claro que a Bíblia ela é toda cristocêntrica. Ela fala de Cristo do início ao fim. E tem um salmos mais específico, Salmos 22, número 22, que vai falar uma palavra messiânica. Nós vamos ler aqui e você vai lembrar dessa palavra. E esse salmos, ele é visto como um dos salmos messiânicos que apontam para Jesus. Ele diz assim, ó, Salmo número 22, verso 1. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alonga das palavras do meu bramido e não me auxilias? Lembra dessa palavra? Lembra que Jesus na cruz, ele falou, ele balbuciou essas palavras na cruz? Pois é, esse salmo é um salmo conhecido como salmo messiânico.
um salmo que aponta para Jesus, um salmo que fala e expressa sobre Jesus. Então, os salmos também tem alguns, que nós vamos ver alguns que são messiânicos, que falam de Jesus. Falamos da autoria dos salmos, né? O propósito dele, o propósito dos salmos era transparecer a alma do seu escritor. Né? Você vai ver alguns salmos, como o Salmo 23, que eu acabei de citar, Davi, né, escrevendo esse salmo, ele falando que o Senhor era pastor, ele vai pegar toda a tua, você vai observar que Davi está contando o seu contexto, no seu contexto diário, Davi está falando o que está dentro da alma dele, né, que ele acreditava, ele necessitava dessa proteção pastoral, né. Certos salmos também, como eu falei com vocês, são messiânicos. E eu quero falar com vocês que a classificação de salmos. Hoje nesse vídeo nós vamos parar por aqui, na classificação de salmos. Por quê? Porque a classificação de salmos vai relatar o que cada salmo quer expressar para mim e para você. Então você que está nos assistindo e quer continuar assistindo essas aulas, então que você venha na próxima aula estar assistindo a classificação dos salmos. Todo salmo tem a sua classificação, tem a sua especificação. Para que foi escrito esse salmo? O que o autor estava, o que o autor estava vivendo naquele momento para expressar essa canção. Então, no próximo vídeo, nós vamos estudar sobre a classificação dos salmos. Nesse momento, eu quero desde já agradecer a você que ficou até agora, que está anotando tudo isso, né? E eu creio que Deus vai abençoar muitíssimo a tua vida. E eu vou estar orando pela tua vida. Vamos estar orando, agradecendo a Deus por esses pequenos minutos que são como pérolas preciosas. Que você possa pegar essas pérolas e abrilhantar a tua vida diante do Senhor, tá bom? Vamos orar. Deus Pai, Deus querido, eu quero te agradecer por esta oportunidade de estar sendo um canal do Senhor para essas vidas. Também quero pedir que cada um que assista a esse vídeo venha ser, Senhor, recepcionado pelo Espírito Santo de uma maneira transcendental. Fala cada vez mais conosco, Senhor, e nos usa para fazer a tua vontade. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Eu aguardo os teus comentários. Quem tem meu WhatsApp, fala comigo no WhatsApp se você gostou, como que tá a sua expectativa. Quem está assistindo no meu canal do YouTube, deixa um comentário para mim também. O que você está achando, o que você espera desses estudos e que você possa ser muito, grandemente abençoado. Que Deus te abençoe. Até a próxima.